E vamos para a solução dos exercícios da aula sobre métodos e atributos. Só relembrando, na última aula nós deixamos a seguinte atividade. Testar e implementar os métodos set e get dos atributos nome, sexo, raça, porte, idade e peso do cachorro. Só relembrando, nessa aula todo o código que for gerado aqui na solução desses exercícios estarão na branch aula 014 exercícios. Bem, vamos aqui para o nosso código. Então aqui no meu Visual Studio eu já estou na branch aula 014 exercícios e eu tenho aqui a minha solução com meus dois projetos. Como sempre, vamos começar aqui pelo teste. Então eu vou aqui em cachorro teste e eu já vejo aqui embaixo que eu já tenho o último teste feito, que foi o teste pelo qual a gente implementou os métodos setNome e getNome do cachorro. Vamos fazer a mesma coisa e para isso então a gente vai copiar e colar esse método para facilitar a nossa vida. E vamos fazer a mesma coisa para o sexo, que é o próximo atributo da nossa lista. Se você tiver dúvida, dá um F12 aqui na classe cachorro e veja aqui que o próximo atributo que a gente precisa implementar, o get e o set, está aqui. Tá? Vou fixar aqui. Quando você dá esse F12, veja que ele navega aqui na classe e deixa a classe meio que em suspensão aqui do lado direito. O que significa que se eu navegar de volta, ele vai eventualmente fechar essa aba aqui. Mas se eu quiser manter ela aberta, posso só clicar aqui nesse íconezinho aqui para manter a tab aberta. Então, eu tenho as minhas duas classes aqui, a classe de teste e a classe real de cachorro, e com o Ctrl Tab fica fácil de eu ficar alternando entre uma e outra se eu precisar. Tá? Então volto aqui no teste e vamos começar trocando aqui o nome do teste, que é setGetSexo. Para esse teste eu vou renomear aqui o meu cachorro, vou usar um outro exemplo aqui, vou dar um F12 e vou usar a Leia como exemplo. E aqui no método eu vou trocar o nome do método para setSexo e aqui também para getSexo. Vou renomear também essa variável nome, usando F2, eu vou renomear ela para sexo. E aqui no texto, onde está Yuri, eu vou trocar para o sexo da Leia, que é fêmea. E na hora de validar aqui o teste, o resultado tem que ser fêmea também. Então veja que os dois métodos não existem ainda, acusa como um erro aqui no meu teste, mas eu posso, através do Ctrl ponto, que são aqui os auxílios do Visual Studio, eu posso mandar ele criar para mim o método chamado setSexo. E também vou pedir para ele criar aqui, Ctrl ponto, o getSexo. Muito bem, agora o meu teste não tem mais erros, e aí a gente pode executar ele. Então eu posso ir lá no meu Test Explorer, expandir aqui meus testes, procurar o teste que ainda não foi executado, do método que a gente acabou de criar, botão direito, executar. Falhou, porque ele não foi implementado ainda, então retornando aqui e navegando, se eu quiser navegar direto no meu método, eu posso dar um F12 no método e ele vai trazer aqui. Bem, agora a gente vai começar a perceber que vai começar a ficar, a nossa classe vai começar a ficar grande, né? Vai começar, a quantidade de código aqui nessa classe vai aumentar bastante. Então seria uma boa prática a gente agrupar os nossos métodos setGet com o próprio atributo. Então eu vou recortar aqui o setNome e o getNome e vou colocar ele aqui perto do nome. Ó. Não preciso desse pulo de linha, então eu vou ter o setNome, o getNome e o atributo nome, tudo numa estrutura bem agrupada aqui, para ficar fácil da gente dar manutenção. E vou fazer a mesma coisa com o sexo, e a partir daí, todos os outros métodos que a gente criar, eu vou deixar eles com essa mesma organização, tá? Muito bem, o setSexo e o getSexo não foram implementados ainda. Vou só renomear aqui o nome do meu parâmetro para sexo, e aí a implementação é muito simples. Basicamente eu falo que o atributo sexo é igual ao parâmetro sexo,
E aqui no get eu dou um return do meu atributo. Muito bem. Voltando lá no nosso teste, agora eu posso executar ele novamente. E agora ele passou. Bem, vamos partir agora para a raça. Tá? E aqui na raça, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar, tirar uma cópia do teste, renomear aqui para a raça. Não é uma boa prática, apesar do compilador permitir eu criar elementos como métodos ou atributos com caracteres especiais, como letras acentuadas ou cedilha, como o caso aqui, não é uma boa prática a gente fazer isso, tá? É bom a gente se ater aos caracteres simples aqui do alfabeto para evitar qualquer problema de compilação. A gente pode, dependendo do idioma do seu compilador, você pode ter problemas com o uso de caracteres especiais. Então, para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, a gente mantém toda a nomenclatura usando os caracteres simples do alfabeto. Aqui na raça eu vou trocar de novo, só para ficar mais interessante, eu vou trocar aqui para tequila. Então, eu renomeei aqui o objeto de Leia para tequila, nesse caso. Aqui no método não é setSexo, é setRaça. E a mesma coisa no get, que é getRaça. A raça dela é labrador, que é a mesma coisa que eu quero setar aqui embaixo, para validar. E para ficar coerente, eu vou trocar aqui o nome da variável, com F2, vou trocar para raça. Com isso, acho que está tudo ok. Os meus métodos ainda não foram criados. Vou pedir para o Visual Studio criar, setRaça e getRaça. E aí, vou falar para vocês, vou ensinar vocês uma coisa que pode facilitar nesse processo. Para a gente não ter que ir lá no Test Explorer, achar o nosso teste, executar ele por lá, eu posso vir aqui, tá vendo que eu tenho um íconezinho azul aqui? Esse ícone azul significa que eu tenho que esse cara aqui é um teste e ele ainda não foi executado. Se eu clicar nele, você vai ver aqui que tem um atalho aqui, Run ou Debug, que é para você executar ou debugar seu teste. Vamos executar ele por aqui para facilitar a nossa vida. E veja que aqui ele falhou, tá? Porque não foi implementado ainda. Então vamos lá navegar no setRaça, vamos trocar aqui o nome da variável para raça e vamos jogar esses dois métodos lá para cima para manter a organização do nosso código. Então a gente tem aqui o sexo, agora a gente tem a raça também agrupado aqui. Okay? Vamos implementar o método. Então, raça igual a raça. E aqui embaixo, return raça. Ok? Uma outra dica é, assim como a gente conseguiu executar o teste por aqui, poderia reexecutar ele novamente. Ou se eu tiver aqui na própria classe, veja que o Visual Studio já identifica que a gente tem um teste que não está passando para esses dois métodos. Então a gente tem um teste que testa dois métodos, por isso que o mesmo teste ele é identificado nos dois aqui. Se eu clicar nesse atalho aqui, ele também vai dar a opção ele vai mostrar todos os testes que estão relacionados a esse método e vai dar a opção de eu executar todos esses testes por aqui. Então também é um atalho interessante aí para simplificar e a gente não ter que ir toda hora ir até a Test Explorer para a execução desses testes individuais. Tudo bem, os dois estão passando. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ele vai estar passando aqui também. Okay? Tudo bem, o próximo atributo da nossa lista é o port. Então, vamos para o port. O port é bem parecido com a raça. Vamos trocar aqui. Eu vou renomear aqui o raça para port. Vou trocar o nome do cachorro, trocar o nome do objeto aqui para Yuri. Você não precisa fazer isso, tá? Estou fazendo mais para ficar bem ilustrativo aqui o exemplo. Então aqui vai ser port, setPort, o port do Yuri é médio. E aqui getPort.
Aqui na raça eu vou trocar para port, vou dar um F2, port. E aqui também, na hora de validar se ele está ok, eu vou trocar ele aqui para médio. Então, o retorno do getPort tem que ser médio. Os métodos não foram criados ainda, vou pedir para criar. Ok? E agora, se você achar que ainda é assim, ter que pôr a mão no mouse para vir aqui em cima e executar o teste, se você quiser se até a usar o teclado, uma outra alternativa para executar o teste é, enquanto o cursor do teclado estiver dentro do limite do teste, você pode usar a tecla de atalho Ctrl R. Quando você fizer isso, veja que ele vai mostrar isso aqui, ó. E quando ele mostrar isso aqui, você pressiona a tecla T. Nesse momento, ele vai fazer um build e vai executar o teste. Tá? Ele em background está executando, a gente pode ver isso por aqui. E aí a gente vai ver que o teste falhou. Tá? Por aqui mesmo. Então, você pressiona a tecla Ctrl R de rato, solta as duas e pressiona T de tatu. E aí você vai conseguir executar o teste sem precisar usar o mouse. Tá? Vou dar um F12 aqui, vamos jogar nossos métodos do port lá para cima, para ficar agrupado com o atributo. Vou trocar aqui o nome da variável para port, o nome do meu parâmetro. Vamos lá, port é igual a port. E aqui, return port. Muito bem. Voltando aqui no meu teste, se eu fizer de novo, Ctrl R, T, meu teste é executado novamente e agora eu posso ver que ele passou. Ok? Para finalizar, só falta, faltam dois, falta idade e peso. Vamos lá para a idade. Então, mesmo processo. Vou copiar para facilitar a minha vida aqui. Vou trocar o nome aqui de port para idade. Vou trocar aqui o nome do cachorro. O cachorro que eu quero testar agora vai ser a tequila. A idade, ela não é uma string, a idade é um inteiro. Então, eu vou passar como um inteiro, ou seja, sem aspas. E a hora de criar a variável aqui, idade, eu vou trocar o tipo dela aqui para inteiro. E vou dar um F12 import e pedir para ele trocar para mim para idade. E aqui no getPort passa a ser a getIdade. Aqui no assert, só preciso acertar aqui que em vez de eu validar se ele é a string médio, ele tem que o meu teste vai passar se a idade for igual ao inteiro 4. Os métodos não foram criados, vou mandar ele criar. Vou mandar criar o getIdade também. E muito bem. Meus testes estão criados. Ctrl RT. O teste que não tinha sido executado, agora executou com falha. Se eu navegar lá no setIdade, a primeira coisa que eu vou observar é que agora ele criou o parâmetro como inteiro, corretamente. Trocar o nome para idade. E ele também, o retorno do getIdade também ficou como inteiro. Vamos jogar ele lá para cima. E você já deve estar incomodado, assim como eu, com essa quantidade de código aqui que a gente está tendo. A gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente vai melhorar e simplificar um pouco isso. Mas uma coisa que pode ajudar nesse momento, para ficar melhor a organização do código, é a gente usar um recurso do Visual Studio chamado Region. O que é o Region? Você faz ele assim, você coloca uma hashtag aqui, esse caractere, e escreve region, e na frente você dá um nome para essa região. Então eu quero que a minha região aqui chama nome. E é uma região mesmo, eu estou criando uma região de código, e aqui eu fecho essa região e ponho um end region. Isso significa que agora o Visual Studio vai apresentar esse sinalzinho de menos aqui, bem em cima da region nome. E para que serve isso? Para eu minimizar esse trecho de código
e maximizar quando for necessário, tá? Então isso facilita, quando a gente tem muito código numa classe, a organização desse código. Então, o uso das regions ajuda bastante na organização do código. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros atributos, tá? Vou minimizar aqui. Vou colocar aqui a region da raça. Aqui eu posso usar caracteres especiais, acentuação, o que for necessário. Serve até como um comentário, uma documentação adicional no seu código. Vou minimizar a raça, vamos fazer para o port também. End region. Por fim, a idade que a gente acabou de criar. Muito bem. Vamos implementar agora os métodos. Então, meu atributo idade vai ser igual ao parâmetro idade no set, e no get eu vou dar um return atributo idade. Muito bem. Vamos pedir para ele executar por aqui dessa vez. E agora meu teste está passando para esses dois métodos. Muito bem, vou minimizar aqui e por fim a gente tem o peso. Vamos voltar no teste e vamos copiar novamente para o nosso último teste desse exercício. E eu vou colocar aqui peso. No peso eu vou fazer o teste com a Leia. Vou colocar aqui. O tipo do peso não pode ser inteiro, ele tem que ser double, que é o tipo do nosso atributo. Vou renomear para peso. Colocar aqui set peso e get peso. O peso da Leia é aproximadamente 1,2 kg. Então é isso que a gente tem que validar aqui embaixo também. Precisamos criar o método. E o método getPeso. Muito bem. Ctrl R, T. Um build foi feito e o meu teste está falhando. Vamos navegar lá no setPeso e vamos jogar ele lá para cima para ficar agrupado, e a gente vai colocar ele também dentro de uma region. Então, eu vou colocar uma region aqui. Peso. O atributo ficou com peso quilo, não tem tanta importância, mas se você achar melhor, você pode renomear os métodos para peso quilo também. Então aqui é o meu parâmetro, vou setar o atributo com o valor do parâmetro e vou retornar o meu atributo aqui embaixo, no get. Muito bem, vamos executar por aqui mesmo. A partir de agora, nosso teste está passando. Muito bem. Se você chegou até aqui ou algo parecido, você concluiu com êxito os exercícios. O que eu vou mostrar agora, eu sei que eu não pedi como atividade na última aula, mas só para enriquecer mais e a gente ter mais um conceito novo aí nessa aula. Vamos supor que nesse momento surgiu uma nova regra justamente para o peso, justamente para o atributo peso, que é o seguinte: para o cachorro, o peso não pode ser negativo. Ok? E como que eu faço isso? Bem, se ele não pode ser negativo, o que acontece se eu setar ele como negativo? O que tem que acontecer? Bem, para efeito deste exemplo, toda vez que você tentar setar um valor negativo no peso do cachorro, o que tem que acontecer é que ele tem que ficar como zero, como se ele não tivesse sido informado. Ok? Então, se porventura alguém tentar setar um peso negativo, ele tem que ficar como zero. Ele não pode gravar um valor negativo no atributo peso. Se eu já escrevi o teste, né? O nome do teste especifica bem o que a gente tem que fazer.
e eu já implementei isso aqui. Setei ele negativo e valido, ele tem que ficar 0. Nesse momento eu posso testar, posso validar, rodar o meu teste. Como eu não implementei nada com relação a essa regra, meu teste falhou e ele diz exatamente aqui, estava esperando que fosse 0 o resultado, mas foi menos 1.2. Então vamos lá no nosso código e vamos implementar essa regra aqui no set peso. Ou seja, eu vou fazer uma validação, eu vou usar aqui o comando if, a gente não viu ele muito ainda, mas ele é um comando muito simples, basicamente if, abre e fecha parênteses, e aí você pode fazer uma condição lógica. Então se o peso que veio no parâmetro for menor do que 0, aí eu abro e fecho chaves aqui, que aqui é o corpo de dentro da condição do if, né, no caso da condição ser verdadeira, o que ele vai executar. Eu quero que ele fale justamente que o peso em quilos é o peso do parâmetro. Opa, desculpa. Nesse caso, eu quero que o peso em quilos seja 0, obviamente. Senão eu vou estar errando o meu teste. E, em caso contrário, aí sim, eu quero que ele atribua ao peso quilo o peso que veio por parâmetro. Ou seja, se eu tentar setar um valor negativo, o peso do cachorro vai ficar mantido em 0, para que não, considerando que o peso não foi definido para aquele cachorro. Caso contrário, se ele for maior ou igual a 0, ele vai setar o que veio no parâmetro. Então veja que agora aqui, tanto no setPeso quanto no getPeso, ele diz que a gente tem dois métodos de teste, um passando e o outro não passando. Uma boa prática é quando você faz modificações em um método que já tinha outros testes, é você vir aqui e pedir para executar todos os testes relacionados. Assim, se a sua implementação aqui afetou de alguma forma as especificações dos outros testes, você já vai ficar sabendo de imediato por aqui mesmo. Então vamos pedir para ele executar. E agora sim, os dois testes passando. Ok. Muito bem. Só para fechar, então, acho que vale a pena a gente vir aqui na Test Explorer e mandar executar todos os testes. Então, sempre que a gente termina uma atividade, né, um trabalho, é legal você executar todos os testes desse projeto para ver se alguma coisa que você fez no seu código acabou afetando outra parte da sua aplicação. Como você pode ver, está tudo passando como ok, o que significa que o nosso trabalho aqui nessa atividade não afetou o resto do nosso projeto. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. A execução, né, a implementação desses exercícios, não necessariamente você teria que chegar nesse mesmo resultado, mas eu acho interessante, se você quiser, aí antes de a gente começar a próxima aula, alguma coisa de diferente que eu mostrei aqui, se você quiser implementar, como a region ou a validação que você viu aqui, para impedir de gravar valores menores do que 0. Se você não fez e quiser fazer agora, é uma boa oportunidade antes da gente começar a próxima aula.